Beleza. Fechou. Vamos lá. Começando nossa sessãozinha extra com, com a nossa aula opcional, a aula de História da Magia. Vocês, durante o começo do ano, receberam o aviso na sala comunal de vocês, das casas de vocês, e vários alunos se inscreveram, né? Essa aula ela se tornou opcional a partir do terceiro ano. E o William Bagshot ficou feliz ali com o resultado de ver que vários alunos se inscreveram para a aula dele. Vocês, no entanto, um dia antes da data marcada para a aula, estranharam quando receberam dos monitores da sala, das casas de vocês, um recado do próprio William Bagshot informando que a aula ela seria após o almoço. Então, uma aula ali, meio que todo mundo de barriga cheia e tal. E ela seria no pátio da fonte, próximo aos jardins, né? Então, um pouco estranho. Até porque vocês estão ali no outono, então tá um tanto quanto. Não tá aquele frio suficiente para impedir ir pro lado de fora, mas também não tá aquele calor infernal para suar nos jardins, mas mesmo assim é uma escolha estranha. Enfim, passa-se o dia e logo após o almoço, vocês começam a ir na direção indicada. E talvez até se surpreendam por verem vários colegas conhecidos de vocês indo para a aula também. E vocês, pelo caminho, conseguem escutar motivos um tanto quanto diferentes. Né? Como a gente estava comentando agora, o Potter tá comentando com o- os colegas de sala dele, com a própria Animus ali. Ele fala algo do tipo: eu fiquei sabendo, é verdade. Foi a própria diretora que eu ouvi falando sobre isso. Quem participar de todas as aulas de História da Magia vai na excursão no final do ano. Claramente, esse é o motivo dele. Lá, os grifanos podem ouvir de outro ângulo o Hagrid falando. História da Magia sempre me deu muito sono, mas esse cara parece legal. Eu acho que não vai ser uma aula tão monótona e nos jardins eu consigo dar uma boa olhada na Floresta Proibida. E cada um com seus motivos indo pra lá. Os Corvinos, com não muita surpresa, conversam sobre teorias do que pode acontecer. A Miriam tá conversando com a Elizabeth. Eu espero que ele fale de novo sobre as revoluções dos duendes. Eu adoro essa parte da matéria e tem várias coisas que o outro professor não contou. Ou talvez sobre a submissão dos elfos domésticos. É um assunto que me interessa muito também. E vou indo. Os Sonserino, por outro lado, conseguem ouvir o Marvolo conversando com o próprio Otto, falando sobre. O outro não, né? O outro não vai conseguir participar. Conversando com o Flamos. E fala algo do tipo: "É, eu vou porque eu preciso perguntar um negócio pra ele e eu sei que se eu agradar um pouco aquele idiota eu consigo tirar vários pontos pra Sonserina dali." E todos então vão se caminhando em direção à aula nesse sentido. Quando vocês chegam no local, né, como eu havia dito, vai ser a aula foi marcada lá na gloriosa Torre da Fonte, a já tão comentada lá no primeiro ano. É, Quando vocês chegam à fonte, está funcionando, algo raro. O próprio William, ele tá sentado com a gravata afrouxada, assim, meio que ao peito. Os dois primeiros botões da camisa social dele estão abertos. E, de fato, lá fora, do lado de fora, faz um calorzinho. Ainda mais vocês com o uniforme de Hogwarts, né? Que é composto pela roupa social, mas também é, por um sobretudo, né? Que vem com as cores e o logo da casa de vocês. E realmente
né, alguns já começam a pensar que talvez vão passar calor. Ele tá sentado ali na beirada da torre e vocês percebem claramente que o chão ali do local ele foi um tanto quanto limpo, como se por magia propriamente. Ele tá posicionado de um jeito que vocês conseguem ver o lado de fora do castelo. Deixa eu pôr a marca aqui. Ele tá sentado exatamente aqui, opa, nesse ângulo. Quando vocês chegam, ele já sorri pra vocês, começa a abanar a mão para um aluno para o outro, como a própria Zoe e o Serafim. Ele até para uns instantes olhando pra vocês, né, porque vocês estão separados, enfim. E ele diz: saudações, aluno, saudações. Por favor, eu queria propor uma aula um pouco diferente hoje. Eu primeiro gostaria que vocês tirassem esse sobretudo que marca a casa de vocês. Podem tirar a gravata também, não se liguem para essas formalidades, por favor. Eu queria que hoje todo mundo aqui fosse um só, como se não houvesse divisão de casas ou coisa do tipo. Só vamos tentar esquecer isso por uma horinha, tudo bem? Sejam bem-vindos. O que vocês fazem? Ele começa a falar, eu tiro o sobretudo e a gravata, dou uma embolada e boto ele, tipo, entre as pernas. Ah, e podem se sentar no chão, por favor. Não temos formalidades hoje por aqui. Aparentemente sim, o que tudo indica. Mas ele... Fazer com esses artigos. Olha só, quem diria. Bom, você deve ter sido um dos poucos, então. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aí ele não tira a gravata. Eu sento e também gravata. Mas eu me sento num lugar distante do Serafim tá. Ronin vai ficar com o sobretudo da Sonserina. E ele não vai sentar, ele vai ficar recostado em uma das pilastras. Sobretudo pega no Hum, tirão dela. Serafim, você vê isso tudo acontecendo. Isso, né, cara? Ninguém vai fazer. Justo. É, Vai ficar por ali. É como se pronta pra. perfeito. O próprio Marvolo, ele também, assim como o Tannin, ele tira o sobretudo, mas ele não tira a gravata e vai lá pra muretinha. Alguns outros alunos da Sonserina o acompanham. O William vê tudo interessado, assim, com curiosidade, ele dá uma risadinha e se encosta, recosta
Ou melhor, se senta numa dessas moradinhas aqui da própria fonte, né? E o silêncio toma conta do local. Ele fica quieto, espera alguns alunos como o Potter, por exemplo, perceberem que são um dos únicos que estão falando e fecharem a boca. E vocês conseguem escutar o barulho da fonte, o barulho do vento, das árvores balançando. Ele respira fundo. Bom, então vamos lá. Eu espero que ninguém durma aqui. Vocês estão até sentados no chão por conta disso, então sei que muita gente está acostumada a dormir na aula de história, mas hoje eu quero fazer um combinado com vocês. E aí o Potter já cutuca assim, o Serafim, é excursão. Quero fazer um combinado com vocês. Caso vocês escutem o que eu tenho a dizer, eu posso garantir que em algum momento essa informação vai ser útil para a vida de vocês. Eu não tô aqui pra ninguém perder o próprio tempo. Eu sei que vocês têm feitiços complicados para estudar, configurações difíceis e sei lá o que mais vocês andam estudando por aí. Mas eu posso garantir. Escutem o que eu tenho a dizer. Em algum momento na vida de vocês, isso vai ser útil. Aqui ele vai falar da raça. E vai ser útil pra excursão. Ouvi dizer que ele gosta de enigma, então é tudo pro povo não vir só putar por ela. Você tem razão, Serafim, caramba. Tô falando que você tá ficando mais inteligente. Eu quero que dá um taquinho com o dedo na cabeça, assim, balançando a cabeça. Agora faz todo sentido. E vai falar sobre os bichos que a gente vai encontrar lá. O William, ele mexe mais um pouco na gola da camisa. Claramente ele tá nervoso. Bom, eu não tô muito acostumado a fazer isso. Eu confesso que nunca fui professor antes e acabei aqui até por acaso, mas quando as pessoas falam de mim, elas sempre fazem questão de citar o nome da minha tia, a Batilda Bagshot. Inclusive, eu sei que provavelmente vocês já usaram o livro dela em outros anos, mas até fiquei surpreso quando no próprio anúncio das aulas de História da Magia tinha o nome dela em destaque ao invés do meu, mas enfim, eu já tô meio acostumado. Só que eu queria dizer que eu também não sou tão estranho, tão coadjuvante assim. Eu um dia estudei aqui, como vocês, nessa escola. Eu fui aluno da Grifinória, mas eu confesso que de corajoso eu tinha muito pouco ou quase nada. Eu não era. Nunca fui muito bom em feitiços, em transfiguração, então, pior ainda. Eu também não gostava de quadribol. A primeira vassoura que eu subi, eu perdi o controle dela, ela subiu uns 50 metros e eu despenquei no chão. E só tinha uma matéria de fato que eu me destacava, e não porque eu era o único aluno que não dormia, né? Muito ao contrário disso, na verdade. Eu era bom em História da Magia porque eu me imaginava nela, sabe? Mesmo o professor falando sobre dados técnicos de datas e períodos que pouca gente tinha interesse, porque aconteceram muitos séculos atrás, eu conseguia me imaginar ali. E ficava pensando o que as pessoas que viviam naquela época realmente viveram. Imaginem só se elas estivessem aqui hoje, quais histórias elas teriam para contar. E olha só que interessante. Vocês têm vários fantasmas aqui nesse castelo
que estão mortos há séculos e séculos. E imagine o tanto de coisa que eles viram, que eles presenciaram. Imagine como as coisas eram diferentes na época que eles estavam vivos. Isso é, no mínimo, intrigante. Eu queria despertar isso em vocês. Depois que eu saí de Hogwarts, eu sabia que eu não teria muito espaço no Ministério da Magia. Afinal, eu não sou muito bom com, né, a própria magia, nem com o Ministério também. Então, eu resolvi juntar tudo que eu tinha. Peguei alguns empréstimos, inclusive, que os duendes não me ouçam. E resolvi viajar o mundo. Mesmo com pouca coragem, eu acho que entendi o porquê o Chapéu Seletor me colocou na Grifinória. Eu me organizei e praticamente sozinho resolvi dar o primeiro passo. E desde então as coisas simplesmente aconteceram, sabe? Você vai pra um lugar, conhece pessoas diferentes, pessoas boas, claro, mas infelizmente muitas pessoas ruins também. E as coisas acontecem. Eu comecei a me meter em aventuras e me especializei em artefatos mágicos, porque afinal de contas era isso que eu encontrava nas minhas andanças por aí. Eu. Talvez vocês nem tenham ouvido falar, é curioso que eu tenha ficado mais conhecido fora do meu país do que na minha própria terra natal. E hoje, ele olha mais uma vez para os jardins. Hoje eu percebo que isso é muito por culpa minha também. É o que me distanciei de tudo. Ao invés de trazer esses artefatos mágicos que eu encontrava para minha terra natal, eu simplesmente fazia o que era certo. E não se enganem, muitos me criticam por isso. Em minhas aventuras eu encontrei uma espada de um anjo. Eu encontrei um baralho que invocava coisas, criaturas de outras dimensões. Eu encontrei um quadro de um bruxo tão famoso quanto Merlin. E que muitos julgavam inexistentes ou só uma lenda. Aliás, a grande maioria desses artefatos mágicos eram lendas. E é muito disso que se trata a nossa aula hoje. Eu espero que vocês já não tenham dormido nesse ponto, porque era aqui que eu queria chegar. Ele olha meio apreensivo para os alunos. Eu queria dizer que lendas não são só histórias de entretenimento ou contos com alguma lição de moral no final. Vocês podem ter a mais absoluta certeza que na origem de todo conto, de toda lenda, há alguma verdade por trás. Alguma fonte histórica que desencadeou a ficção por trás daquilo. Então, ele olha pra Zoe quando ele fala isso. Acreditem. Por mais que seja estranho, acreditem. Enfim. E entrando de fato na nossa aula de hoje, eu queria mostrar pra vocês que a história da magia é muito mais do que só história com magia. Muitas vezes ela tem mais magia do que propriamente história. E a matéria em si ela trata muito mais do que saber do passado. Não sei se vocês têm noção disso, mas hoje nós estamos fazendo a história da magia. Digo, talvez não nós aqui propriamente dito, apesar que eu não duvido que muitos de vocês vão entrar para a história no futuro. Com certeza, olha o tanto de pessoas brilhantes que nós temos aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta que o nome de vocês, se não de todos, pelo menos de alguns, com certeza vai ser conhecido por todo mundo bruxo. Vocês podem ter certeza disso. Mas a história da magia ela não tá acontecendo só aqui nesse momento.
A história da magia, ela tá acontecendo no mundo. Vocês sabem que a própria Inglaterra declarou guerra. O nosso ministro, Christopher Greengrass, ele declarou guerra contra a Romênia pelo ataque que ocorreu em Hogwarts. E isso é história. O tanto de coisa que pode ser discutido em cima disso é inimaginável. A gente poderia fazer vários encontros aqui para discutir só sobre isso, mas pensem que muitos dizem que talvez foi só um jogo político, que ele na verdade não está colocando esforços grandiosos atrás dessa guerra, mas ainda assim a história está acontecendo. O que houve na Romênia, então, é ainda mais fascinante de ser estudado. Um bruxo estrangeiro conseguiu entrar em um dos terrenos mais inóspitos a turistas do mundo bruxo e fazer uma verdadeira revolução, unindo criaturas mágicas que até então os bruxos julgavam insuficientes ou empurravam qualquer informação relevante para debaixo do tapete, fingiam que não estava acontecendo. Tudo isso é a história da magia. Eu quero até conversar um pouco com vocês sobre isso depois. A proposta que eu tenho aqui hoje. Falar um pouco sobre o passado. E falar um pouco sobre o presente. Eu quero contar, de fato, um conto para vocês. Afinal, eu não sou professor de história da magia, mas talvez eu seja um bom contador de histórias. E falar também sobre o presente. Sobre esse caos que aconteceu na Romênia e agora, com a declaração de guerra, nós temos um tanto quanto mais de informações daquele território tão fechado e hostil. E são informações, eu garanto, fascinantes. Ah, ele olha pra fonte. A história da magia acontece aqui também. Essa fonte, não sei se vocês sabem, ela é conhecida por aí como a fonte da inteligência. Muitos dizem que se você beber dessa água, você fica mais inteligente, pelo menos por algumas horas. E essa é uma lenda, acreditem, da época que eu nem era aluno daqui. História aconteceu nesse pátio. História ainda vai acontecer nesse pátio. Então, eu convido a vocês à nossa aula de História da Magia. Ele pega um cantil do paletó dele, que tá encostado ali na mureta também, e enche o cantil da própria fonte ali da inteligência, e beberica um pouco. Se vocês quiserem falar alguma coisa, essa hora. Ou ter algum diálogo entre vocês também. Nessa hora que ele toma, eu só olho pro Alec, pro Serafim, pra Erika, lembrando do nosso primeiro ano, e seguro a risada. O Alec, olha. Assim um pouquinho. O Alec comenta com o Corvus.
Sim, mais alguém? Serafim apertou de volta, mas quando ele bebeu na fonte, ele soltou pra dar uma risadinha. Ele virou pro Potter e falou: "Ô, Potter, vem aqui. Tu ajudou o pessoal a reverter o negócio?" Eu. Aquele dia que a história de Thomas Potter começou. Pertinho ali, Eu vocês estão todos juntos, lá, é meio que lado a lado, ou atrás, assim. Mas o Potter fez dar uma risada assim. Olhou pro Potter aí. Perfeito. É, Ele beberica, então, o seu cantil de água. Dá um sorriso, fecha o cantil, apoia ele ali na bancadinha. Então, o passado. Vamos sobre o passado. Existem vários contos marcantes no mundo bruxo. Eu tenho certeza que vocês conhecem a maioria. Esses contos estão tão intrincados à infância dos bruxos que já viraram até mesmo histórias infantis ou coisas do tipo. A Ri, por exemplo, não conhece o conto dos Três Irmãos, que conta sobre artefatos mágicos sublimes de um poder inimaginável. Quem não conhece sobre o conto do Coração Peludo do Mago? Quem não conhece o Bruxo e o Caldeirão Saltitante? São tantas que, se a gente parar pra estudar a história da magia por trás deles, também dariam ótimas aulas, mas o que eu quero trazer aqui pra vocês hoje é um conto um tanto quanto mais desconhecido, um tanto quanto mais antigo. É um conto que tem sua origem... Ah, senhorita Érica, pois não? Brincadeira. Prestem atenção, pessoal, por favor, lembre do nosso combinado. O conto que eu trouxe pra vocês hoje é um pouco mais antigo, ele vem direto de Ouagadougou, ou melhor, da África, e foi disseminado em Ouagadougou. Um conto talvez anterior à própria existência das escolas bruxas. Um conto milenar. Ele é chamado de O Conto das Calamidades da Magia. E conta sobre... talvez, uma tentativa alegórica de se explicar a própria origem da magia. Os bruxos africanos, eles descendem de povos extremamente antigos, uma vez que tudo aponta que a humanidade surgiu na África. E lá aconteceram muitas coisas. Você tem uma terra que já viu história da magia mais do que a própria Europa, com certeza, é a África. Esse conto ele tenta explicar a história da magia, a magia em si, de um jeito um tanto quanto peculiar. Vocês vão perceber, conforme eu for contando, que ele aponta uma história de ganância e de entidades tão poderosas capazes de destruir o mundo se juntas. É por tamanho poder que talvez a união de todas essas criaturas fomentou o nascimento da magia. E, bom, nós vamos discutir talvez essas problemáticas, os furos e tudo mais no nosso próximo encontro, mas hoje trago aqui
a fonte integral desse conto. Eu mesmo tive a oportunidade nessas férias de voltar ao Agadow e fazer anotações precisas sobre o mais fiel do conto possível, né? A forma mais fiel que ele já foi contada. E é o que eu lhes trago hoje. Espero que vocês gostem. Ele bebe mais um pouquinho de água. Vocês têm mais um momento para conversar, se quiserem. Eu falo com a Erika, tipo, hoje que ela começa, puxa um caderninho, eu falo. Direitinho isso. Pode ter alguma coisa importante, a gente deixa eu passar. Olha pra quem por um segundo. Ah, lembra. Alec Corvus, astúcia. E Eva também, se quiser. Ou ele já tava ali por ele só se aproximou. Cumprimento. Ah, olá, colega. Pela iniciativa. Ah, senhor Noah, vai se juntar a nós? Não, de forma alguma, por favor. Junte-se, quem sabe o senhor até consegue trazer os Sonserinos mais pra perto. É. Bom, eu vou. Imagina, será uma grande honra, senhor Noah. O Serafim olha pro... E o William, ele fica claramente nervoso, assim, ele até enxuga a testa um pouquinho depois que ele vê que um outro professor vai assistir a aula dele. Volta atenção. Ele se senta ali do lado do pessoal da. Eu mando um joinha do William pra dar boa sorte. Ele faz um aceno de cabeça. Noah, você consegue ver os Sonserinos dando uma risadinha, assim, quando você dá um olhar. Enfim, o William faz um aceno de cabeça. Bom, vamos direto pro conto, então. Ah, como eu disse, aconteceu antigamente. Há muitos e muitos milênios atrás, quando nada ainda existia. Nada, exceto entidades geradas pelo puro caos que controlavam os princípios da existência. Ninguém sabe ao certo como elas nasceram. Alguns dizem que elas surgiram por sua própria vontade ou pela energia que foi acumulando em torno de seu aspecto de existência naturalmente. Outros dizem que essas entidades foram criadas por algo ainda maior que elas, pelo detentor de todas as coisas, dono da magia da vida, que alguns chamam de Demiurgo, organizador do universo, o Deus perdido. Existem várias outras lendas que apelam também para o próprio Demiurgo. Ele é considerado em muitas civilizações bruxas antigas como sendo o arquiteto da magia, o criador de todas as coisas, enfim. Bom, seja como for que elas surgiram, disse que, na época, todos os continentes da Terra estavam unidos como um só. Um místico lugar chamado de Pangeia. Existem provas reais disso. E não havia sequer uma divisão de terras.
Essas entidades, elas circulavam por aqui em harmonia com os humanos, ou pelo menos limitando-se tão somente a fazer o seu dever. Sendo que, com a união das forças dessas entidades, elas poderiam manipular a magia na sua forma mais pura e bruta do que a gente sequer pode conhecer hoje em dia. Com essa magia, elas faziam coisas inimagináveis. Elas possuíam poderes que os bruxos apenas imitam hoje em dia. Poderes que o homem nem sonha, nem sabe como começar a controlar. Poderes que os criadores de feitiços desejam há muito, muito tempo. É nessa hora que o próprio Marvolo, o professor, ganha, né, a atenção do próprio Marvolo. E de muitos outros Sonserinos por aí também. Segundo a lenda, uma delas tinha o poder de controlar o tempo. E ele olha fixo para Zoe. Não só o aspecto básico do tempo, fazendo sol, chuva, guiando o dia e a noite, mas o tempo na sua mais pura forma. Viajar sobre ele, por exemplo, em seu bel prazer, dobrando o tempo à sua vontade. Essa entidade era chamada de Cronos e era pacífica aos seres humanos, ajudando a humanidade que, na época, não tinha uma fagulha de poder mágico sequer. A humanidade era composta por trouxas. Vejam só vocês. E essa entidade, ela ajudava consideravelmente os humanos a evoluírem, explicando a necessidade de se organizarem em dias, meses, né, ajudando eles a criar os calendários, relógios de sol em um primeiro momento, e assim por diante. Dizem, inclusive, que por adorar a humanidade, Cronos deu a eles no futuro um relógio especial, com uma pequena fragrância do seu poder, sendo que esse relógio poderia voltar algumas horas no tempo. É assim que alguns acreditam que teria surgido o primeiro vira-tempo, um artefato mágico extremamente raro e caro, que, felizmente, se vocês se interessaram, já foi extinto há muitos anos. O Ministério da Magia mandou destruí-los depois de alguns incidentes históricos. Eu teria muito prazer em contá-los em uma outra oportunidade. Outra dessas entidades, segundo diz a lenda, tinha o poder de controlar o espaço, ou seja, a própria distância entre as regiões da Terra e até mesmo entre as dimensões existentes, muitas das quais sequer sonhamos. Eu sempre que lembro da entidade que chamam de Erebo, me recordo do baralho que eu comentei com vocês. São animais mágicos que com certeza não pertencem a essa dimensão. Me pego pensando às vezes se Erebo, em uma brincadeira, acabou criando o próprio baralho. Enfim, Erebo, por sua vez, não gostava muito dos humanos. Na verdade, ele não gostava de ninguém a não ser de si mesmo, e preferia sempre permanecer ausente, fazendo a sua função e viajando pelas dimensões. Acreditam que graças ao seu poder foi que nasceu a própria aparatação, que vocês vão aprender daqui 2 anos ou 3. E magias que permitem mover as coisas de lugar, mover as coisas de espaço, como o próprio Ácio. Quando ele fala isso, ele agita a varinha e a garrafinha vai flutuando na direção dele, que ele pegou a água da inteligência. A terceira dessas entidades, e aí ele para pra beber um golinho, se alguém quiser comentar alguma coisa. O teste foi realmente de fato para vocês ouvirem o que a Eric e o Serafim cochicharam sobre 3. O Alec não, o Corvus e a Eva conseguiram, então. A terceira dessas entidades, chamada de Kratos, tinha um poder menos sofisticado, mas ainda assim fundamental para a origem da magia.
Ele tinha o poder absoluto sobre a força bruta, mas também era o detentor original da raiva e do ódio. Não amava e nem odiava os humanos, mas gostava de vê-los brigar entre si, apenas para assistir o abuso medíocre da força humana. Seu aspecto foi necessário para muitas magias que fazem parte da força mágica, como Filipendo, Expelliarmus, Reducto, Estupefaça e tantos outros mais explosivos. Ou se dava uma vibradinha. A quarta costumava ser a mais ocupada e a que mais gostava dos humanos também. Dizem que ela tinha o poder de guiar as almas para o outro lado. Psique era o seu nome e ela guiava tanto a alma dos que nasciam quanto dos que morriam, dos vivos e dos mortos. Sempre muito paciente e compreensiva com todos os humanos. Acredito que muito por conta de vê-los em um momento delicado. Seu aspecto seria a explicação para a existência de magias tenebrosas, capazes de ler e manipular a alma humana, como Legilimens. E talvez vocês tenham ouvido falar de Império. Agora é o Noah que dá uma estremecidinha. A bondade da psique, acreditem se quiser, foi a causa de tudo, tempos depois. Como eu disse no começo da aula, quando a gente viaja por aí, a gente encontra pessoas boas, mas também, infelizmente, pessoas más, que abusam da bondade alheia. A quinta talvez seja a mais enigmática dentre todas. Thanatos. Controlava o aspecto da morte, ceifando a vida de todas as criaturas vivas quando ele achasse que era a hora. Ele não só possuía a dádiva da morte, como atuava na posição de juiz, júri e executor, determinando quem deveria morrer ou não. A sua relação com os humanos era neutra, porque diziam que nenhum sentimento habitava nela. E o único próximo a ele era o próprio Psique, uma vez que eles não tinham opção a não ser trabalharem juntos. Não preciso dizer que Thanatos talvez teria dado o poder de realizarmos a mais tenebrosa e corruptível magia de todas. A maldição da morte. E alguns ainda apostam numa sexta divindade, aquela capaz de controlar o aspecto da vida. O próprio Demiurgo que eu havia comentado com vocês. Ele era a única entidade mágica com tamanho poder para fazer isso, tendo em vista o que aconteceu depois. Muitos acreditam que seja o próprio Demiurgo porque nós, bruxos, não somos capazes de controlar alguma magia de vida, ou de criar comida, por exemplo, mas tão somente conjurá-la, né? Conjurar uma comida pronta. O professor Noah aqui pode falar isso até com mais propriedade que eu. E as coisas ficam interessantes agora. Existe um sétimo ser nessa história, que muitos acreditam que não é bem um aspecto da existência, mas sim de um humano. Um humano que se tornou o primeiro bruxo entre todos. O seu nome foi esquecido há muito tempo. Alguns dizem que o próprio Demiurgo desceu à Terra e ordenou que seu nome nunca mais fosse proferido. Ele olha pro Tom. Mas muitos apostam que esse primeiro bruxo seria Tungra Ultan. Esse nome ele foi encontrado já em por alguns arqueólogos bruxos. Sempre um nome ligado aos humanos e à magia. E é um nome ainda hoje muito estudado e que levanta muitas dúvidas, principalmente o outro nome que ele passou a ocupar tempos depois. Ele fez muitas coisas na vida, muito mais depois da vida humana dele. Quando era um mero mortal,
Tugra foi ladrão, mercenário, soldado, general, rei, até se tornar um imperador. Dizem que governava uma vasta área e que era um verdadeiro deus diante da sua população. Era até mesmo querido pelas próprias entidades, como o Cronos. Afinal, versões dessa lenda apontam que o primeiro vira-tempo teria sido dado a ele por Cronos, como agradecimento por fazer os seus súditos adorarem Cronos como um verdadeiro deus. Kratos teria aplaudido pessoalmente a sua pessoa por ter realizado as maiores batalhas que a humanidade já vira. E Thanatos teria por diversas vezes poupado-o da morte, por julgar que Cultan ainda tinha mais a oferecer à humanidade. Entretanto, a sétima e última de suas esposas e a sua favorita, segundo as más línguas, o teria traído com o seu melhor general, o seu braço direito de todo o império, e juntos eles teriam arquitetado um plano para envenenar o maior dos imperadores, levando finalmente à morte certa. Thanatos o ceifou e sua alma ficou vagando enquanto Psique viesse lhe buscar. Pôde, enquanto esperava, observar a sua sétima esposa matar todas as anteriores, e o seu general, que ele considerava como um verdadeiro irmão, gargalhar diante do seu cadáver. Ele para um pouco para tomar uma água. Vocês têm mais uma chance de conversar se quiserem. Tentou ou algo aconteceu? Era nova. Bom, Mais baixo. lembra. O Alec deu um sorriso, mas para comprar ele tava fazendo mais. E perdeu no seu. O William, ele para de tomar água dele,
Bom, Serafim levantou a mão. Sr. Lovegood, por favor. Algumas das histórias das calamidades falaram das aparências delas? Como eles se pareciam? Ah, existem suposições, é claro. Quando ainda eram entidades benignas, que simplesmente cumpriam a sua função, tinham uma aparência semelhante ao humano. Talvez um humano um pouco maior do que o normal. Não a ponto de parecerem gigantes, mas humanos grandes. E muito belos também. Mas são suposições, é claro. Depois, como vocês vão ver, infelizmente acabaram virando verdadeiros monstros. Quase tão horríveis quanto a sua corrupção. Uma pena. Concorda com a cabeça e dá mais uma esquecida. Bom, então, Tunga Kotan chegou ao final da sua vida, traído pela sua esposa mais amada e pelo seu irmão de guerra, de governo e tantas outras coisas. Quando Psique chegou para buscar a sua alma, Kotan estava em pedaços, completamente desacreditado, destruído não por ter morrido. Não é como se o nosso herói, entre aspas, tivesse medo da morte, mas destruído pela forma como tudo aconteceu. E ele desabafou tudo isso com a sua querida amiga Psique. Lembre-se que ela tinha até um certo apreço por ele. Durante muito tempo eles conversaram e o imperador contou como achava injusto tudo o que tinha acontecido. Que ele só queria uma oportunidade para consertar as coisas, para se vingar. Psique, que há muitos anos acompanhava a história do homem de longe, sempre levando e trazendo almas do seu reino, mantinha um certo afeto secreto pelo imperador. E decidiu então ceder parte do seu poder, na esperança de fazê-lo voltar à vida. É agora que tudo desanda, porque Psique havia na verdade caído em uma armadilha, meus caros alunos. Uma armadilha preparada no mais íntimo dos segredos e na mais completa das ganâncias. Tudo começou quando Cronos, que era o mais próximo do imperador, comentou que Psique vivia falando sobre ele e até mesmo o admirava. Kotan, junto com sua sétima esposa, haviam tramado um plano para que pudessem viver para sempre. E sabiam que o único jeito possível era conseguindo o poder dessas entidades. Afinal, era invejado por muitos o fato da vida eterna. Assim, sabendo que seu encontro com Psique era inevitável e que ela talvez fosse a mais piedosa das entidades da magia, além de ter uma admiração pelo imperador, ela se tornou facilmente o primeiro alvo da sua ganância. Durante o ritual em que Psique transmitia parte do poder ao Kotan, este usou toda a sua força para que sugasse o poder de Psique além do que ela queria dar, sem deixar absolutamente nada. Muitos dizem que esse ritual profano executado por Kotan foi ideia da sua própria esposa. E era versada em assuntos da magia, pois vinha de uma terra muito distante. E assim, Kotan voltou à vida após liquidar ou matar a primeira entidade. Só que ele não voltou mais como Kotan. Ele decidiu adotar uma nova identidade. Kotan de fato havia sido morto, e assim ele pretendia deixá-lo. Ele voltou à vida como
Natoque, velado, com o sacrifício que sua sétima esposa fez, matando as anteriores, Natoque atraiu o próprio Thanatos, que viera ceifar a vida das mulheres. Assim, Natoque aproveitou o pequeno momento de surpresa de Thanatos ao vê-lo, ainda vivo, e matou a segunda entidade, sugando também o seu poder. Imediatamente, senhores e senhoras, o Natoque se tornou talvez o ser mais poderoso da Terra, com exceção, eu acredito, apenas de Demiurgo. Sua forma física foi totalmente alterada, tornando-se extremamente alto e cadavérico. Estava claro que seu corpo humano não havia sido feito para aguentar tamanho poder. Natoque foi então atrás de Cronos, o famosa entidade do tempo, o que também não foi muito difícil, tendo em vista a sua amizade que existia entre os dois. Rapidamente, Cronos também foi atraído por uma armadilha, sem desconfiar de nada, e foi morto e absolvido pelo antigo imperador. Portanto, com o poder do tempo, da morte e da alma, foi fácil para Natoque voltar no tempo, no momento em que Kratos se revelou para ele pela primeira vez, e também matá-lo e absorver o seu poder. Da mesma forma, utilizando o poder do tempo e do conhecimento adquirido, Natoque conseguiu chegar até Erebro e liquidar assim a última entidade da magia. E desse modo, meus pequenos alunos, que o conto diz que nasceu não só o primeiro bruxo da história, como também o primeiro a portar tamanho poder. O primeiro bruxo da história também foi o bruxo mais poderoso que já existiu na face da Terra. E aí vocês escutam o Flamos falando: não era mais que meu tio. Natoque passou a governar então em absoluto, podendo sozinho devastar reinos inteiros com grande facilidade. Entretanto, tamanho poder tinha um preço, como havia se tornado uma verdadeira entidade do caos e sentia falta, o mundo sentia falta das entidades realizando o próprio trabalho. Com a falta de Thanatos e Psique, as almas dos mortos vagavam eternamente, nascendo assim os primeiros fantasmas. Com a falta de Erebo, os portais dimensionais perderam o controle, trazendo diversas criaturas mágicas para o nosso mundo. Percebam que esse conto, de uma vez só, impõe a Natoque a culpa, ou o responsável, pelo menos, pela existência de espíritos e criaturas mágicas. E não apenas isso. Internamente, Natoque também passou a sentir os efeitos de tamanho poder. O seu corpo mortal começou a apodrecer e sua mente ficou perturbada pelos aspectos do universo brigando dentro da sua própria cabeça. Buscando uma saída, Natoque passou a procurar incansavelmente por Demiurgo, acreditando que se absorvesse o aspecto da vida, pararia de envelhecer e se tornaria de fato imortal e de boa saúde. Mas Demiurgo não pôde ser encontrado em lugar algum do mundo. Por isso, muitos acreditam que nós bruxos não temos a capacidade para controlar a vida. Afinal, o primeiro bruxo da história nunca a teve. Sua sétima esposa, cujo nome foi esquecido há muito tempo, passou a ter nojo do próprio marido e disse que só se deitaria com ele caso ele passasse a utilizar uma máscara, a fim de esconder toda a podridão que o seu rosto ostentava. Há resquícios da podridão da sua própria alma, que agora transparecia pelo seu corpo, anteriormente belo e saudável. E assim ele fez. Ele, apesar de ser um imperador extremamente ganancioso, ainda amava muito a sua esposa. E utilizou o que hoje é conhecido como uma lendária entre os itens mágicos. Uma lenda entre os itens mágicos, a lendária máscara agourenta. Natoque foi se deitar com sua esposa por uma última vez. Digo isso porque também tratava-se de uma armadilha. Sua sétima esposa ficou horrorizada com as atitudes do marido, não acreditando que ele pudesse dar tudo para conseguir poder.
Agora ele tinha tudo e ainda assim não parecia satisfeito. Ela entendeu então que seu marido não poderia seguir com a vida, ou todos acabariam destruídos por sua loucura e ganância. Depois que o velado adormeceu, sua esposa enfincou uma rupesh em seu peito, uma espada egípcia em formato de foice. Natok, então, dessa vez foi enganado de verdade. Nessa noite, dois fatos importantíssimos se desencadearam. O primeiro foi a gravidez da mulher, que no futuro deu à luz a 3 crianças, as quais portavam magia parecida com aquela que nós portamos hoje, apesar de ainda serem muito mais poderosos. E o segundo foi a própria criação das calamidades. Ele faz uma pausa dramática, assim, olhando pros alunos e volta a beber sua aguinha. Vocês têm mais um momento ali pra conversarem. O Alex só olhando assim pro Corvus, às vezes. Perfeito. Levantar a mão. Levanta a mão. Aham. Ok, ele então bebe sua água. Ah, você, garotinho, qual é o seu nome? Ele aponta pro Alec. Que te aflige, Sir Crawford? Ele foi das cidades, né? É, exatamente. Então, todos descendentes. Pelo menos é o que o conto tenta imputar. Eu preciso dizer, entretanto, que se trata de uma lenda. E apesar de no começo da aula eu dizer que todas as lendas têm sim um fundo de verdade e que nós devemos acreditar nela, elas talvez não sejam a verdade completa. Talvez elas sejam apenas a parte de um todo. Consegue entender? Pelo menos isso é o que os que repassam esse conto tentam imputar. Eles dizem que os puro-sangue, como são conhecidos, possuem uma linhagem mais concentrada dos descendentes de Natok e de seus filhos. Enquanto, na verdade, o sangue, a magia deveria se disseminar por igual de geração em geração. Mas tudo ainda permanece um mistério e esse conto ele claramente foi inventado, repassado as primeiras vezes quando o mundo era predominantemente preconceituoso e repleto de puros sangues, então não surpreende. Ah, Sr. Lovegood? Ah, você falou que essa máscara que ele usou virou um objeto mágico. Ah, sim. A máscara Mas, gorenta. essa espada egípcia que você falou, não era pra virar algo mais incrível ainda? Ah, talvez. Mas infelizmente não temos nenhuma lenda em torno da própria espada que ceifou a vida de Natok. Ela pode estar perdida em algum lugar. Mas a máscara, ao contrário, Sr. Lovegood, existem diversos indícios de sua existência por aí, pelo mundo. Vários outros bruxos que tiveram a coragem de
usá-la. E dizem que ela porta poderes terríveis. Incríveis, mas terríveis. Ela também tem referência? Como é essa máscara? Bom, aí nós entramos em várias discussões históricas. Eu mesmo tenho que confessar pra vocês que já procurei por ela uma boa quantidade de tempo, mas ao que tudo indica, ela seria uma máscara egípcia, assim como muitos faraós que vieram depois utilizaram por aí. Os faraós não eram deuses, não eram considerados pela população como deuses à toa. Muitos deles, de fato, eram bruxos. E, portanto, eram considerados deuses. Mas a máscara, sem dúvidas, ela tem aspectos egípcios e, quem sabe, deve estar enterrada em alguma tumba por aí. Legal. Bom, dando sequência, naquela noite, a sétima esposa de Natok descobriu que ele não havia apenas absorvido o poder das criaturas, sugando o poder com a morte delas, mas na verdade, Natok havia selado elas dentro de si. Afinal, aquelas entidades jamais poderiam ser mortas. Com a morte de Natok, entretanto, elas ficaram livres. Só que agora elas estavam completamente corrompidas e cegas pelo ódio e ganância da alma do imperador. Eu acredito que, ao se misturarem com corpo e alma humanos e terem seu poder completamente desviado dos fins legítimos, né, cumprir as tarefas de transportar um ser de uma dimensão para outra, acompanhar, ceifar a vida daqueles que morreram, enfim, as criaturas foram modificadas em um sentido extremamente maléfico. As criaturas foram verdadeiramente corrompidas. Elas passaram a agir por instinto e ódio, tornando-se seres irracionais que apenas objetivavam se vingar da humanidade. Se vingar do próprio Natok, é claro, mas elas não sabiam mais distinguir quem era o humano Natok falecido do resto da humanidade. Na noite da sua volta, a maior cidade do mundo e capital do Império de Natok foi completamente dizimada. Diz a lenda que não sobrou nenhuma pedra em cima de pedra daquele lugar. E até hoje, muitas pessoas procuram por aquela que deveria ser Atlantis, a cidade perdida. O. Perdão, peraí. Mas o fato é que duas pessoas escaparam daquele lugar. Uma delas foi a própria sétima esposa, que atravessou o continente Pangeia e deu à luz a 3 crianças, os filhos, né, descendentes, portadores também de magia. E também aquele general favorito de Natok, o Velado. Aquele que uma vez foi o seu braço direito, o seu grande irmão de guerra. O general, fanático pelo poder do seu mestre, fascinado pelo ocorrido, dedicou o resto da sua vida para criar uma seita em devoção a Natok. Uma organização destinada a viver nas sombras, com o objetivo de trazê-lo de volta ou de recriar o que ele havia feito. Ou seja, colocar todas as calamidades dentro de um único portador. Eu confesso para vocês nesse momento que, depois de refletir muito sobre esse conto e pensando sobre como a humanidade funciona, tenho muito mais motivos para acreditar que o general gostaria de colocar todas as entidades dentro de si próprio e se tornar um dia aquilo que Natok foi. Eu penso humildemente que o ser humano não seria bondoso ao ponto de querer voltar, que o seu mestre volte à vida. Afinal, existem inúmeros indícios que apontam que
o general um dia havia sido um escravo. Mas também existem vários indícios que essa seita de fato existiu. De qualquer forma, o anúncio de tanto poder sobre a mão de uma única organização secreta chamou a atenção de várias pessoas influentes que passaram então a seguir os dizeres daquele general cegamente. E eu fiquei lembrando essa troca de olhares, aí eu lembrei dos Homem-Aranha lá, um apontando pro outro. Por outro lado, a sétima esposa criou seus filhos na ponta do mundo, mantendo-os escondidos enquanto eles aprendiam a lidar com seus dons mágicos. As calamidades, por sua vez, dividiram-se, mas continuaram destruindo tudo que viam pela frente, colocando em risco a existência da própria humanidade. Várias criaturas mágicas que vieram de outra dimensão em razão da... Ele faz aspas com a mão. Morte, da calamidade do espaço, foram extintas nesse processo. Aquilo que os trouxas acreditam ter sido a extinção dos dinossauros. Os filhos de Natok, por outro lado, também cresceram. Muitos dizem que eram 3 mulheres, ou 2 homens e uma mulher. Ou 2 homens e uma mulher. Há muita divergência com relação ao gênero desses filhos. A vida os ensinou a proferir o nome das magias e torná-las assim muito fáceis de serem controladas. Aos 20 anos, os trigêmeos já haviam realizado feitos incríveis. Alguns historiadores, um tanto mais quanto mais ousados, dizem que talvez esses 3 irmãos sejam os próprios 3 irmãos dos contos ingleses. Mas aí talvez já é querer pensar demais nas coincidências das coisas. Apenas a criança do gênero feminino, que muitos acreditam se chamar Lifa ou Lila, procurou saber mais sobre a história do seu pai e tudo o que ele havia feito, sem ser pelas palavras da própria mãe, que contou para eles uma história um tanto quanto fantasiosa. Isso a levou a uma série de desentendimentos com os irmãos e até mesmo a romper o contrato com a sua família. Os irmãos, sejam eles homens ou mulheres, ficaram sempre ao lado da mãe e acreditaram piamente no que ela havia contado. Lifa, por desconfiar, resolveu procurar a verdade por conta própria. E foi assim que Lifa acabou encontrando aquele general, devoto a Natok, que criou a Ordem dos Ocultos. Por coincidência ou não, eles acabaram se casando e tendo filhos. Acreditem vocês, filhos também capazes de conduzir a magia. As calamidades, nesse meio tempo, já haviam feito um grande estrago pelo mundo. O centro de Pangeia estava completamente devastado. Foi então que os 2 irmãos de Lifa decidiram que precisavam fazer algo a respeito. Eles queriam corrigir os erros do pai e acreditavam que deviam isso à humanidade. Afinal, a história que a mãe contou a eles foi a mais pura verdade. A história de um homem ganancioso e corrompido pelo poder. Já a história que Lifa escutou do general provavelmente foi uma história de um herói sem capa, que desejava o poder para ele, mas para fazer o bem, ou sabe-se lá quais mentiras o general deve ter contado a ela. Mas os irmãos sabiam que aquelas criaturas corrompidas não poderiam ser derrotadas e passaram então a fazer como seu pai, prendê-las. Mas não em corpos humanos. Eles já sabiam que isso não daria certo. Então resolveram prender as calamidades dentro da própria terra. Criaram locais de selamento com fortes energias mágicas e passaram a atrair as criaturas para esses locais distintos, acreditando que seria a maneira mais fácil de enfrentá-las. Ou seja, uma de cada vez. A estratégia surtiu efeito, pelo menos no começo. Aqueles que um dia chegaram a ser Kratos e Psique foram os primeiros a serem selados.
Entretanto, tentaram selar Thanatos em terceiro e perceberam que não seria tão fácil assim. O mais velho dos irmãos acabou perecendo em batalha. E quando o irmão mais novo estava à beira da morte, Lila e seus filhos apareceram para selar a calamidade da morte. A partir de então, Lifa e seu irmão, sobrevivente, não tiveram escolha senão trabalharem juntos. É claro que o irmão de Lifa não confiava mais nela, e por isso ele decidiu não revelar em qual lugar havia selado as primeiras duas calamidades. E também criou um objeto mágico que funcionaria como uma espécie de chave para proteger o local de selamento da calamidade da morte. E também das calamidades que ele pretendia aprender no futuro, temendo que seu irmão um dia voltasse para tentar absorver o poder ela mesma. Juntos, os dois irmãos, os primeiros descendentes de Natok, e ainda os netos do antigo imperador, filhos de Lifa com o general, conseguiram selar a calamidade do tempo e do espaço em uma batalha colossal. Uma batalha jamais vista antes. E, claro, os dois filhos de Natok se feriram no processo. Dizem, inclusive, que essa batalha foi a responsável por separar Pangeia em vários continentes, pois a força mágica utilizada foi tamanha que a Terra rachou em 7 partes, sendo a última aquela original do reino de Natok, Atlantis. E como a batalha aconteceu por ali mesmo, a Terra foi afundada no mar e nunca mais encontrada. É claro, alunos, que, como eu disse ao Sr. Crawford, esse conto é extremamente antigo e possui diversas divergências históricas, remendos, recontos, reescritas, e por isso é quase impossível saber os detalhes realmente fiéis ao original. Eu pesquisei muito por aí para tentar trazer um mínimo de fidelidade a vocês, mas é sempre importante fazer o alerta. E é importante reparar também que o conto ele traz a origem de diversas outras lendas famosas que existem por aí. Eu espero que vocês tenham, de certa forma, apreciado a história e eu quero propor uma reflexão sobre ela. Eu quero que vocês pensem sobre os desdobramentos e quais as implicâncias dessa história caso ela realmente tenha sido real. Ele olha assim. Sr. Crawford, por favor. Ao que tudo aponta, o local para selar uma entidade com tamanho poder também deveria ser mágico, sim. Essa é uma ótima pergunta, Sr. Crawford. Os historiadores bruxos concordam que esses lugares mágicos deveriam, né, se eram lugares tão especiais assim, serem mágicos até hoje. E existem várias suposições sobre isso, é claro. Vários lugares que são conhecidos por sua força mágica. O próprio Hogwarts, por exemplo, ele olha para o chão, ele vira para trás, olha para o castelo. A própria Hogwarts levanta suspeitas, já que os fundadores de Hogwarts só construíram a escola aqui porque perceberam que o lugar possuía sim uma grande aura mágica. Mas não se tratam-se apenas de suposições, Sr. Crawford. Claro que nenhuma algo desse tipo jamais foi descoberto, e se foi descoberto, infelizmente não foi divulgado. Sim, faz muito sentido.
Essa sua teoria, inclusive, foi uma teoria que eu conversei com um colega meu escritor, o senhor Maverick Shooter. Ele concorda completamente da sua ideia, Sr. Crawford. Eu já não sei se concordo tanto. Alunos são curiosos, bagunceiros. Com certeza já teriam descoberto algo desse tipo se encontrassem. Senhora Zoe, por favor. No conto fala sobre chave. Eles trancavam, hipoteticamente, é claro. Eles trancavam e tiravam a chave e levavam embora, assim, na bolsa? Bom, o conto ele é um tanto quanto defasado nesse sentido, mas eu tenho fortes motivos para acreditar que o irmão, um dos filhos de Natok, se ele havia feito isso para impedir que a irmã voltasse no local e se apoderasse da criatura mágica, ele com certeza deveria levar a chave com ele, sim. Ou escondê-la em um lugar muito bem escondido, não é? A Zoe fica com uma cara, um sorriso concordando com ele, mas por dentro ela tá. Meu Deus do céu, por que a gente deixou a chave lá? O Serafim, ele tá de boca aberta, assim. O William, tipo. Ele só travou. É claro que eu preciso ressaltar, a gente não tá falando aqui de chaves normais, como uma chave de uma porta, por exemplo. As chaves naquela época, além de serem artefatos mágicos extremamente poderosos, seriam bem diferentes do que a gente está acostumado a saber como chave. Deveriam ser objetos relativamente simples, né, com formatos relativamente simples aos que existiam naquela época, mas ao mesmo tempo extremamente poderosos. Perguntas? Alguém já tinha ouvido esse conto antes? Ele dá uma piscadinha pro Serafim, pra Zoe e pra Erika. Hum, Bom, é um conto estrangeiro, como eu disse, mas acho que é extremamente relevante e pode ser importante pra vocês no futuro. Quem sabe isso caia na prova, ele dá uma piscadinha. E ele se levanta pra dar uma alongada. Histórias são boas, mas confesso que elas me cansam um pouco. É... Pode falar. Ele tá. Ele meio que. Ele pá. Justo. É...